Fala pessoal, e aí, tudo bom? Vamos lá? Vamos à sequência ao nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando pessoal que esse é o último encontro que nós vamos ter com relação à parte civil, a parte civil do Estatuto da Criança e do Adolescente. No último encontro, que vai ser o encontro 5, nós vamos estudar apenas a parte de crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então hoje nós vamos fechar o bloco, que se vinculam aos principais aspectos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, pessoal, na aula passada nós iniciamos o estudo, da parte procedimental, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e hoje nós vamos dar sequência e vamos iniciar, meus queridos, o estudo partindo do procedimento da apreensão em flagrante do adolescente. Então, só para que a gente consiga recapitular, quem pratica ato infracional? Somente o adolescente. O adolescente, ele vai receber como sanção, ele vai receber como reprimenda uma medida socioeducativa que na aula de hoje nós vamos desmembrar e estudar quais são elas. Criança, ela não pratica ato infracional, passível de receber a sanção de medida socioeducativa. Criança, quando pratica ato infracional análogo à infração penal, ela vai receber apenas uma medida protetiva. Então veja que muitas vezes o adolescente, ele é surpreendido em flagrante durante o contexto daquela infração penal que ele esteja praticando e que ela é análoga a um crime lá, do Código Penal ou das outras legislações penais especiais. Então, suponhamos, e isso é muito comum na prática, que o adolescente ele esteja comercializando drogas, na frente de um bar, de uma boate. Então, esse adolescente, ele é surpreendido por policiais que estão realizando uma ronda ostensiva naquela localidade e ele é apreendido em flagrante. Então veja, pessoal, que nós não podemos utilizar aquela nomenclatura do Código de Processo Penal, que é prisão em flagrante. Adolescente, ele não é preso em flagrante. Adolescente é apreendido em flagrante. Então veja que quando ocorre essa apreensão em flagrante, o adolescente ele é conduzido até a delegacia de polícia. E aí nós temos, escalonados quais são as medidas que serão adotadas partindo, do momento em que esse adolescente chega até a delegacia de polícia. Primeiro detalhe: se o adolescente ele é apreendido em flagrante sozinho e se na localidade existe uma delegacia especializada da criança e do adolescente, esse adolescente obrigatoriamente deverá ser encaminhado para essa delegacia especializada. Segundo ponto: se porventura esse adolescente estiver praticando, vamos pegar lá nosso crime de tráfico, um crime de tráfico em coautoria com uma pessoa maior, uma pessoa adulta, ainda assim, ambos, tanto o adolescente apreendido em flagrante quanto o adulto, este sim, preso em flagrante, serão deslocados para a delegacia especializada da criança e do adolescente. Depois da chegada, depois da entrega desse adolescente, é que esse coautor, ele será recambiado para outra delegacia, provavelmente uma delegacia especializada de entorpecentes. Veja que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tenta de todas as formas evitar que o adolescente entre em contato com criminosos de alta periculosidade ou que ele frequente delegacias de polícia que existem outros criminosos. Agora, se, por exemplo, na localidade a gente não tiver delegacia especializada da criança e do adolescente, o que vai acontecer? Nesse caso, o adolescente apreendido em flagrante, ele vai ter que ser apresentado na delegacia que existe. Naquela delegacia, o que vai acontecer?
o delegado de polícia, ele vai deixar o adolescente em outra localidade, preferencialmente que não seja em outra cela, ok? Que ele fique em uma sala, que ele fique em um espaço reservado, longe do contato dos demais presos, que são maiores de idade, né? E longe do cárcere, que é a parte da prisão. Então, não pode o delegado, por exemplo, até o momento em que chega a hora de liberação desse adolescente, deixar esse adolescente em uma cela vizinha com um adulto. Então, o delegado ele vai segregar o adolescente para que ele aguarde lá em uma localidade separada. Então veja que, né, eu criei um esqueminha sobre os regramentos dessa apreensão em flagrante, como que ela vai funcionar. Então veja, estando o adolescente em uma situação flagracional, com relação à prática de determinada infração penal, que é análoga a um crime, né, o que vai acontecer então? Vai haver o encaminhamento, primeira coisa, desse adolescente para a delegacia especializada, ainda que esse adolescente esteja em companhia de outro adulto. Depois, se, né, o ato infracional análogo à infração penal tiver sido praticado, pessoal, mediante o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, aí sim o delegado ele vai lavrar o auto de apreensão. Veja que quando se cuida de uma pessoa adulta que é presa em flagrante, em que na verdade ela é surpreendida em flagrante, ela é conduzida coercitivamente até a delegacia de polícia, lá o delegado, quando se trata de um adulto, ele vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Quando se cuida de adolescente que tenha praticado crime mediante emprego de violência ou grave ameaça, o delegado ele vai lavrar um auto de apreensão, tá? Então veja, houve a lavratura, né? Houve um ato infracional com violência ou grave ameaça, auto de apreensão. Agora, houve ato infracional sem o emprego de violência ou grave ameaça. Então, por exemplo, tráfico de drogas, em que pese, né, a gravidade do crime, ele é um crime que não se pratica com violência ou grave ameaça. Então, no meu exemplo do tráfico, suponhamos que o adolescente ele foi apreendido em flagrante, foi levado à delegacia de polícia. Então, o delegado, o que ele vai fazer? Ele vai lavrar um boletim de ocorrência circunstanciado, que se chama BOC, ok? Para, na sequência, liberar esse adolescente. Então, veja que a regra, né, dentro do procedimento é a liberação do adolescente. Então, embora ele tenha sido apreendido em flagrante, embora ele seja encaminhado para o delegado de polícia, se o delegado ele constata que aquele ato infracional, aquele ato infracional análogo a um crime, por exemplo, ele vai, se não tiver sido empregada violência ou grave ameaça, vai lavrar o boletim de ocorrência circunstanciado. Lavrou o BOC, em regra, vamos liberar esse adolescente. Claro que o adolescente ele não vai ser liberado sozinho. Então, ele sendo apreendido, após a lavratura do boletim de ocorrência circunstanciado, que é o BOC, esse adolescente ele vai ser entregue para os pais ou responsável, que daqui a pouquinho a gente vai ver quando acontece. Então, veja que, em regra, nós temos a liberação do adolescente. O delegado de polícia, ele não vai poder arbitrar fiança, não existe dentro do contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando se cuida de ato infracional, de fiança, não existe o condicionamento à liberação desse adolescente mediante fiança. E veja que ele só vai ser liberado após a assinatura desse termo de liberação, que naturalmente não é efetuado pelo adolescente. Ou os pais, né, ou o responsável é quem irão assinar esse termo. Agora, quando nós temos a exceção, pessoal, quando o ato infracional ele é grave, quando houver repercussão social, quando for necessária a garantia da segurança pessoal do adolescente, aqui tem o S, me desculpem, ou quando também for necessário para a manutenção
da ordem pública. Então, nessa hipótese, nesse crime, aliás, nesse ato infracional, análogo à infração penal, que tenha preenchido todas essas circunstâncias, o delegado, ele não vai liberar esse adolescente. Então, o que o delegado ele vai fazer? Vai deixar o adolescente preso lá? Claro que não, né? Provavelmente o delegado ele vai requerer uma internação provisória, que a gente daqui a pouco, quando for estudar as espécies de medidas socioeducativas, vamos estudar sobre ela. Mas só para que vocês saibam, ele será encaminhado para uma entidade de atendimento com relação às internações e lá ele ficará internado provisoriamente, tá? Mas veja que isso aqui é exceção da exceção. A regra no ECA sempre é: praticou o ato infracional, liberação do adolescente mediante assinatura do termo de liberação, ok? Na sequência, o que o delegado de polícia vai poder fazer? Ele vai encaminhar esse adolescente ao Ministério Público, tá? Acompanhado, claro, do boletim de ocorrência circunstanciado. Então, lá no BOC vão haver todas as narrativas vinculadas ao contexto fático no qual estão inseridas aquele adolescente, no qual motivaram a apreensão em flagrante desse adolescente. Então, ele, logo que possível, vai encaminhar para o Ministério Público. Veja que muitas vezes não dá para apresentar esse adolescente imediatamente. Como que vai funcionar então? Exemplo, um crime que gerou grande repercussão social. Vamos pegar lá um crime de homicídio praticado por um adolescente de madrugada. Então, provavelmente pode ser que não se consiga encontrar o promotor de justiça plantonista naquela oportunidade. O que o delegado ele vai poder fazer? Ele vai encaminhar esse adolescente a uma entidade de atendimento que vai apresentar esse adolescente no prazo de até 24 horas. Então, o delegado, claro, o delegado tem que voltar para a delegacia, né? O delegado ele não pode custodiar esse adolescente. Então, ele vai entregar esse adolescente para essa entidade de atendimento e logo em seguida, dentro do prazo de até 24 horas, esse adolescente deverá ser conduzido à presença do promotor de justiça, tá? Agora, e se na localidade, professora, não tiver entidade de atendimento? Como que vai funcionar? Aí sobrou para o delegado de polícia. Então, o próprio delegado ele vai ter que se encarregar dessa apresentação posterior do adolescente no prazo de 24 horas. Onde que esse adolescente vai ficar enquanto isso? Na delegacia especializada. Ou, não tendo delegacia especializada, na delegacia comum que efetuou a apreensão em flagrante, né, que formalizou essa apreensão em flagrante do adolescente, mas claro que em um local separado, um local, uma sala, que não é cela, longe do contato com os demais presos. Tudo bem? Então veja, né? Apresentou esse adolescente, seja pela entidade de atendimento, seja pelo delegado de polícia, ao Ministério Público, o que vai acontecer? A gente tem a fase da oitiva informal pelo Ministério Público. Então veja, dentro da oitiva informal, nós temos a primeira hipótese, quando não há apresentação espontânea. Então veja, no caso da apreensão em flagrante do adolescente, nós já sabemos o quê? Que ele vai ter que ser, acaso não seja assinado um termo de liberação, ele vai ter que ser obrigatoriamente apresentado pelo delegado de polícia ou por uma entidade de atendimento. Tudo bem, então nesse caso, claro que naquela oportunidade, o Ministério Público ele já vai fazer a oitiva informal, que a gente vai ver daqui a pouco o que é. Agora, na segunda hipótese, quando a regra que é a liberação do adolescente. Então, os pais ou responsáveis são comunicados da apreensão em flagrante do atendimento, do adolescente, se deslocaram para a delegacia, assinaram o termo de liberação. Eles vão ser depois cientificados da necessidade
de comparecer com o adolescente até o Ministério Público para a realização dessa oitiva informal. Então, muitas vezes, embora notificados os pais ou responsáveis, o adolescente não compareceu para essa oitiva informal. Então, o que o promotor de justiça ele vai fazer? Ele vai poder requisitar as polícias civil e militar para uma condução coercitiva dos pais e adolescente ou do responsável e do adolescente, tá? Agora, houve assinatura do termo de liberação. O adolescente, acompanhado dos seus pais ou responsável, compareceu espontaneamente. Então, vai haver uma imediata e formal oitiva do adolescente. E, quando possível, também das vítimas e testemunhas que estão vinculadas ao contexto criminoso no qual participou o adolescente. Ok? Então, veja que essas são as duas variáveis. Então, veja, o promotor de justiça, diante dessa oitiva informal, em qualquer uma dessas duas hipóteses, o que ele vai poder fazer? Então, nós temos aí duas saídas. A primeira, depois da oitiva informal, ele pode promover o arquivamento dos autos. Qual vai ser a fundamentação? A ausência de indícios de autoria e materialidade. Então, suponhamos que o adolescente tenha sido apreendido em flagrante de forma equivocada. E lá na sua oitiva informal, o promotor pôde constatar que, na verdade, não existe nada, nenhum indício de que ele tenha concorrido para a prática. Vamos pegar o exemplo que eu usei do crime de homicídio. Que não foi ele o autor do disparo da arma de fogo, que ele simplesmente estava vivenciando aquele contexto criminoso na condição de testemunha ocular, mas ele não foi o autor dos disparos. Então, nesse caso, diante dessa oitiva informal, veja que o delegado ele só faz o trabalho de apreensão e lavratura do BOC, tá? Quem oitiva é o MP, o Ministério Público, não é o delegado. Então, veja, diante dessa oitiva informal, então o promotor ele vai se convencer do seguinte: olha, na verdade, esse adolescente ele não concorreu para o evento morte. Não foi ele o autor do disparo. Então, nessa hipótese, o promotor de justiça ele vai propor o arquivamento desses autos e vai, claro, endereçar para o juiz especializado da vara da infância e da juventude. Ok? Então, essa é a primeira posição. Não sendo o caso de arquivamento, o promotor de justiça ele pode conceder a remissão pré-processual para esse adolescente. Essa remissão pré-processual, gente, é como se fosse um perdão no tocante à prática do crime, né? Aliás, no tocante à prática do ato infracional análogo ao crime pelo qual o adolescente foi apreendido em flagrante. Então, veja que o promotor, ele pode conceder essa remissão de forma condicionada. Então, ele pode dizer, olha, eu vou perdoar isso que está sendo, né, discutido, esse ato infracional, análogo à infração penal, mas mediante o condicionamento de algumas medidas. Ou, muitas vezes, ele pode simplesmente oferecer a remissão sem que seja exigida nenhuma condicionante, tá? Então, na remissão própria, incondicionada, em simples, o promotor, ele concede a remissão para o adolescente, mas sem imposição de qualquer condição. Geralmente, pessoal, são aqueles atos infracionais análogos a crimes que são cometidos sem violência ou grave ameaça. Então, um furto, por exemplo, né? Um estelionato, uma receptação. Então, nesses tipos de crime, comumente o promotor de justiça ele concede essa remissão. Agora, na remissão imprópria, condicionada, complexa ou transação, existe a imposição de condicionantes. Quais seriam essas condicionantes, professora? Por exemplo, o promotor ele pode acumular isso com uma medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade. Então, ele vai dizer, olha, vou te conceder a remissão desde que você preste serviço à comunidade pelo prazo de um mês.
Então, o promotor ele condicionou a concessão dessa remissão. Tudo bem, pessoal? Então, veja que toda essa parte que nós discutimos, ela se vincula em especial para esses artigos aqui que não caem em concurso, simplesmente despencam em concurso. Então, olha lá, comparecendo qualquer dos pais do responsável, o adolescente será prontamente liberado pelo delegado de polícia, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público no mesmo dia, ou sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para a garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Veja que essa internação aqui é o que nós chamamos de internação provisória. Por que provisória? Porque, poxa, não foi aplicada ainda nenhuma medida socioeducativa para esse adolescente. Então, ele deverá permanecer internado provisoriamente, ok? O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o prazo de 45 dias para internação provisória. É o prazo máximo, ok? Decorridos esse prazo, sem que se finalizasse com a aplicação de uma medida socioeducativa para esse adolescente, obrigatoriamente ele deverá ser liberado, ok? Então, o prazo máximo para a internação provisória é de 45 dias, ok? Então, a internação a qual alude esse artigo 174 é justamente a internação provisória, tá? Depois, o 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou do BOC. Então, lembra quando não vai haver a liberação, que é a exceção? Crime com repercussão social, que ocasione risco, prejuízo para o adolescente, que seja uma ofensa à ordem pública, então mediante aqueles requisitos que nós vimos no slide anterior. Sendo impossível a apresentação imediata, o delegado de polícia encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. Então, foram aquelas variáveis que nós estudamos. Nas localidades em que não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. A falta de repartição policial, o adolescente tem que ficar onde, gente? Na delegacia, não tem lugar para ele ficar. Em dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior, tá? Que são as 24 horas. Beleza? Depois, sendo adolescente liberado, o delegado de polícia encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou do BOC, Boletim de Ocorrência Circunstanciado, ok? Na sequência, depois de apresentado o adolescente, o promotor de justiça, ou seja, representante do MP, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, do BOC ou do relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, seus pais, representante legal, vítima e testemunhas. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público vai notificar os pais do responsável para a apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil ou militar, ok? Então veja, diante da adoção de todas essas providências, o promotor de justiça poderá promover o arquivamento, que são as hipóteses que eu falei, quando houverem falta de indícios de autoria e materialidade, ou ele vai poder conceder a remissão, que pode ser condicionada ou incondicionada. E se não for o caso, o promotor ele vai poder
representar a autoridade judiciária, ou seja, ao juiz especializado da vara da criança e do adolescente, ou quando não houver o juízo da determinada comarca, né, se for um juízo de vara única, para aplicação de medida socioeducativa. Então veja, pessoal, que o promotor ele tem um passo a passo. Primeiro, se for o caso, ele arquiva. Se não for o caso de arquivamento, ele pode conceder a remissão. Se for o caso de remissão, aí sim ele vai oferecer a representação. A representação, pessoal, né, quando nós a confrontamos com um crime praticado por um adulto, ela vai se equivaler a uma denúncia criminal. Então, quando a pessoa é adulta, ela é denunciada. Quando se cuida de adolescente, ele é representado, ok? Então, essa é a peça com pedido de aplicação da medida socioeducativa. Então, veja, pessoal, que a representação que é oferecida pelo promotor de justiça, ela independe de uma prova pré-constituída de autoria e materialidade. Também, né, ela independe de eventual pedido de internação provisória. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter um processo em curso na vara especializada da criança e do adolescente, justamente para apurar a autoria desse adolescente no tocante àquele ato infracional que está sendo investigado. Então, veja que não precisamos ter certeza absoluta de que esse adolescente praticou aquele ato infracional. Até porque nós vamos ter um processo justamente para elucidar esses fatos. Agora, também a representação, ela não vai depender de eventual pedido de internação provisória. Ou seja, a representação que é oferecida pelo promotor de justiça, ela pode ou não eventualmente conter um pedido de internação provisória. Então veja que muitas vezes o adolescente ele é liberado, ok? Ele comparece para a oitiva informal depois acompanhado dos pais ou responsável, mas o promotor se convence que é uma hipótese de internação provisória, que se faz necessária uma internação provisória. Então veja que no corpo da representação oferecida pelo promotor de justiça, vai haver o pedido também de internação provisória, tá? Que não pode exceder a 45 dias, como nós vimos. Então, oferecida a representação, a gente vai para onde? A gente vai para o juiz. Então, o magistrado, né, quando recebe a representação de adolescente pela prática de ato infracional, possui algumas providências que pode tomar. Então, a primeira delas, ele pode se convencer de que, de fato, né, inexistem indícios de que aquele adolescente efetivamente praticou aquele ato infracional. Então, no meu exemplo, né, o promotor se convenceu de que o adolescente, ao invés de ter sido o autor do disparo da arma de fogo, ele era tão somente uma testemunha ocular. O juiz se convenceu também com base nos argumentos do promotor e com base naquilo que estava constando ou no termo de apreensão ou no boletim de ocorrência circunstanciado. Então, o juiz ele vai acolher o pedido de arquivamento que foi, né, confeccionado pelo promotor. Se não for esse o caso, o que o juiz ele vai fazer? Ele pode homologar a remissão. Então, porventura, se o promotor ele apresenta, né, um pedido de remissão, seja ela condicionada ou incondicionada, se o juiz concordar, ele vai homologar esse pedido de remissão que foi formulado pelo promotor de justiça. Agora, muitas vezes, pode ser o caso de que, embora o promotor de justiça tenha apresentado o pedido de remissão, que o magistrado ele não concorde. Então, o magistrado ele pode entender, o juiz, que não é o caso de aplicação da remissão. E, nessa hipótese, o que o juiz poderá fazer? Ele vai não homologar esse pedido de remissão, né, e vai remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça. Então, veja
que dentro da estrutura organizacional do Ministério Público, nós temos os promotores de justiça e aqui nós temos os procuradores gerais de justiça. Quando se cuida, né, de judiciário, de juízes, nós temos o juiz embaixo, em cima o desembargador. No Ministério Público, promotor, procurador-geral de justiça. Então o juiz ele vai remeter esses autos para o procurador-geral de justiça, indicando que discordou e que por essa razão ele não homologou, né, o pedido de remissão que foi formulado pelo promotor de justiça. Agora, se o procurador-geral de justiça entender o seguinte, olha, o promotor está correto, mantenho a remissão. Então o magistrado ele vai ter que acatar a decisão do PGJ. Se não for esse o caso, se o procurador de justiça concordar com o juiz, o que ele vai dizer? Falar, olha, vamos então oferecer uma representação desse adolescente. Ou ele mesmo, o procurador-geral de justiça, oferece a representação, ou ele vai designar um outro promotor que não aquele que pediu a remissão para poder oferecer a representação contra esse adolescente. Tudo bem, pessoal? Então, além dessas 3 posições que o magistrado pode tomar ainda, se for o caso de representação, então o promotor de justiça ofereceu a representação, o juiz ele vai receber a representação com o pedido de emenda, se for o caso. Então o juiz ele pode dizer, olha, entendo que a sua representação, ela falta algum elemento, alguma condicionante. Então o juiz ele vai devolver para o promotor ele vai, né, aditar essa representação no sentido de suprir essa falha apontada pelo magistrado, para isso então o magistrado receber a representação. Se não for essa hipótese, o juiz ele já pula para o recebimento direto da representação, tá? Então, quando ele recebe a representação, o que ele vai fazer? O que nós vamos ter? Nós vamos ter o início da medida socioeducativa, que sempre é pública e incondicionada. Depois que o juiz recebeu a representação, o que ele vai fazer? Vai marcar uma audiência, né? Mas determinar a notificação do adolescente e seus pais, ou do adolescente e do responsável, quanto ao teor da representação e necessidade de comparecimento à audiência acompanhados de advogado. Então a gente tem, pessoal, que se recordar que o adolescente ou ele foi apreendido em flagrante e apresentado ao promotor para oitiva informal, ou ele foi apreendido em flagrante e liberado, que é a regra, e apresentado depois para a oitiva informal do promotor. E nós temos que lembrar que até esse momento não se sabe, né, o adolescente, nem seus pais ou responsável, qual foi o desdobramento daquela oitiva informal. Então veja que havendo a representação, eles vão ter que ser notificados para que se cientifiquem da necessidade de comparecimento do adolescente à audiência, claro que acompanhados ou de um defensor público ou de um defensor constituído, ok? Então veja, comparecendo o adolescente na audiência, o que nós vamos ter? Oitiva do adolescente, dos seus pais ou responsável. Nós vamos ter solicitação de opinião profissional qualificada. Então, muitas vezes, nós temos um acompanhamento, geralmente de psicólogo, durante essa audiência, né? Porque pode ser o caso de que seja necessário, né, a emissão de algum parecer técnico. Então, suponhamos que o adolescente, ele praticou um crime de homicídio, e constatou-se que ele é dependente químico, ou que ele tem um transtorno de natureza mental, ou que de alguma forma ele tem depressão, ele tem uma síndrome do pânico. Então veja que durante a audiência, muitas vezes, é necessário a presença desse profissional, justamente para que, se for o caso, ele emita um parecer, né, técnico qualificado, ok? Como já foi
recebida a representação. Pode ser que o magistrado entenda sobre a necessidade de remissão processual. Então veja que lá na fase da oitiva informal do adolescente pelo promotor de justiça, ali era uma remissão pré-processual. Porque nós não tínhamos ainda um processo formado. Estávamos ainda na fase de oitiva, de convencimento do promotor de justiça, no tocante à eventual propositura de representação ou não. Agora, aqui, nós já temos um processo. O processo ele já foi formado. Então, aqui pode ser, dependendo das circunstâncias, que o magistrado entenda que seja o caso da remissão, que é o perdão, né? O perdão no contexto do ECA. E então esse perdão, essa remissão, ela é denominada de remissão processual, porque realmente, justamente, nós estamos diante já da formação de um processo. Então, lembrem-se, né? Vou até colocar um esqueminha aqui para quem quiser anotar. Remissão pré-processual. Diferente de remissão processual. Então, veja, remissão pré-processual, quem pode, gente? Ministério Público, que pode ser, inclusive, condicionada ou incondicionada. Remissão processual, quem pode? Juiz. Essa remissão concedida pelo juiz, essa remissão lá da audiência, essa remissão processual, ela pode, né, determinar a extinção ou a suspensão do processo. Porque veja que o juiz, ele pode também impor uma condicionante. Então, ele pode determinar a suspensão do processo pelo período que se fizer necessário para o adolescente cumprir aquela condicionante. Então, aqui nós já temos o quê? A suspensão. Então, ele vai determinar a suspensão para poder aguardar o cumprimento da condicionante. Então, lembra naquele meu exemplo? O promotor aqui, ele condicionou, né, a uma prestação de serviço da comunidade. Suponhamos que o juiz tenha dado essa condicionante. Mas como essa remissão ela está no meio de um processo, ele não vai arquivar esse processo. Ele não vai excluir esse processo. Primeiro, ele vai esperar o cumprimento da condicionante. Então, por isso, ele vai suspender. Agora, se o magistrado ele entender que não é o caso de impor nenhuma condicionante, ele vai simplesmente extinguir esse processo. Tudo bem, pessoal? Então, né, guardem bem a diferença entre essa remissão pré-processual e remissão processual, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Eu estou aqui para te convidar para fazer nossa isolada das legislações extravagantes com a nossa grande professora aqui, professora Laila, professora do LAC Concursos. Seja muito bem-vinda, professora aqui do LAC. A professora está atualizando todas as legislações extravagantes. Ela tem uma agenda regular aqui no LAC Concursos. Então, se você aí se interessou, você quer fazer as legislações extravagantes com a professora Laila, são diversas leis, todas as legislações extravagantes, a professora está gravando continuamente aqui no LAC Concursos. É o seguinte, olha só, apenas R$50 você terá direito a todas as legislações extravagantes da professora Laila, por um prazo de acesso por 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, durante esse período, todas as atualizações do site da professora Laila você terá direito aí a custo zero, mas dentro do prazo de 60 dias, ok? Bacana, então convido vocês a conhecerem o LAC Concursos,
um site de videoaulas aí 100% focado para concursos, ok? Espero vocês, eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau! Clique like.